Olá, seja bem-vindo ao programa Mente Comunicativa e hoje eu tenho um convidado super especial aqui que é o Bruno Diniz, considerado um dos maiores, o maior especialista em inovação financeira da América Latina, com 2 best-sellers lançados. Bruno, prazer ter você aqui comigo, obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Lê. Valeu. E já nos conta uma coisa, realmente, essa questão da inteligência artificial vai dominar o mundo e vai acabar com todos os empregos? Olha, Letícia, bom, primeiramente um prazer estar aqui contigo, poder falar. Faz um tempo que a gente já está combinando de gravar e de falar aqui, mas a gente vai ter implicações muito severas em relação à inteligência artificial, né? E eu entendo que praticamente nenhum trabalho aí vai passar ileso, seja na forma como você vai passar a conduzir daqui por diante, ou até mesmo na questão de extinção de alguns trabalhos, né? Mas eu acho que tem bastante coisa para a gente falar em relação a isso. Uma coisa é certa, assim, a gente Uhum. terá cada vez mais acesso, né? Uma pessoa, por exemplo, pode substituir um estúdio inteiro em relação a várias soluções que você precisa para poder rodar, seja audiovisual, seja um editorial, uma produção de conteúdo, né? Então, vai acabar respingando em diferentes áreas, e já tem vários especialistas aí tentando fazer o cálculo, quantificar a velocidade com que algumas ferramentas de inteligência artificial elas estão se desenvolvendo versus a velocidade e competência com que eles vão conseguir substituir algumas funções das pessoas daqui por diante. Então, a gente ainda tem uma linha interessante para andar daqui para frente. E tem algum resultado que você possa trazer pra gente? Por exemplo, ó, essa profissão é uma que tá. Eu estava vendo recentemente exatamente um ranking de potenciais profissões. Aí vinha desde matemáticos até mesmo quando você fala de copywriters, né? Quem escreve texto persuasivo, né? Uhum. Ah, e hoje, assim, se você parar para pensar, tem ferramentas como o ChatGPT que foram lançados em novembro do ano passado ao público, né? E praticamente qualquer pessoa pode testar isso. E é super recente, já tem alguns versionamentos, estamos na versão 4 agora, que foi lançado, Que enquanto a gente tá está muito legal. conversando, mas daqui para frente, quem pensa, né, novembro, agora a gente tá aqui em abril, né, imagina como é que pode ser isso aí, daqui a, sei lá, meados do ano que vem, tá bem avançado, tá bem acelerado, né, mas enfim, temos uma grande discussão para realizar como sociedade a respeito disso daqui por diante, né? Sim. E a gente tem que tentar trazer pro lado positivo, Claro, né? claro, claro. Eu acho que, de uma forma geral, a gente vai conseguir encurtar caminhos em relação à produção. Por exemplo, de qualidade de conteúdo, o desempenho de atividades vai elevar assim, grandemente. Assim, eu fico pensando, algumas coisas que você precisava fazer, principalmente no audiovisual, você precisava de uma equipe muito grande para desenvolver. E hoje você vendo, o ChatGPT é uma das ferramentas, né? Tem essa capacidade de gerar, né? Que é o que a gente chama de AI generativa. Ela gera, baseado em referências, coisas que podem ser, inclusive, completamente novas, baseado na forma como ela estrutura aquelas informações que ela foi alimentada ali. Então, existem várias, inclusive até na área quando a gente fala de voz, de conversar e tudo mais. Até estava vendo um recentemente que você grava a tua voz por uns 2 minutos, e aí ela entende a sua voz, a nuance dela, e depois você põe um texto e põe aquela voz para ler, que é a sua voz. E não fica robótico, como a gente pensa, por exemplo, a voz do Google ou a voz do Waze. Fica uma voz muito parecida com a sua e a pessoa pode pedir nuances e tudo mais. Mas assim, pensa uma pessoa que tem que produzir muito conteúdo assim, nesse sentido. Então vai conseguir poupar bastante tempo, produção de podcast, várias coisas do gênero. Eu vi uma tech que faz tradução em tempo real. Então, você faz com a sua voz e aí ela põe uma voz em cima da tua voz, traduzindo o que você está falando com a tua voz em inglês, por exemplo. Nossa, isso é muito legal. Então, isso é legal. E por fim, que eu vi também relacionado à voz, foi uma que você pode copiar. Você bota uma voz, por exemplo, a voz de um cantor famoso. Eu acho que eles fizeram no teste, não sei se foi o T-Pain ou algum outro cantor de rap americano. E depois você consegue colocar, você canta uma música com a sua voz e ele converte com a voz do cantor.
E aí fica parecendo que é uma versão, o cantor cantando uma música que você pode inventar. E eu acho que isso também vai dar bastante discussão do ponto de vista legal sobre a voz da pessoa, sobre os direitos que ela tem de alguns atributos pessoais, né? Com Temos certeza. muito para discutir isso aí também. Ou seja, vai nos ajudar na questão de produtividade, criar novas coisas, mas ao mesmo tempo, as pessoas elas têm que estar toda pensando sempre em estar à frente da inovação, né? Ou utilizando isso para não ser engolida, digamos assim. E novas tecnologias, elas também abrem novos debates, novas discussões também, né, Lê? Então, toda vez... E eu falo muito sobre o prisma do meu negócio, assim, eu trabalho com inovação no mercado financeiro. E se tem um setor que é um dos mais complexos para se inovar, né, são duas indústrias, eu entendo que são uma das mais complexas, que a gente tem contato, assim, a todo tempo. É uma indústria financeira, porque tem uma regulação muito pesada. Não adianta só a tecnologia ser muito avançada. Você precisa estar muito ajustado no ponto de vista de regulamentação. E às vezes leva um certo tempo até para o regulador entender que aquilo ali não vai causar nenhum problema maior, um dano maior para o ecossistema financeiro. Então, é uma indústria super complexa de inovar. E a indústria médica. E também temos outra coisa. Quando você tem uma droga experimental, você tem alguma coisa nova, sempre tem esse questionamento em relação a tentar entender se aquilo vai fazer mal para o organismo, qual vai ser o efeito disso, talvez, depois de um determinado tempo. Tem drogas, por exemplo, que são muito experimentais e talvez apareçam efeitos colaterais alguns anos depois. Então, são duas indústrias bem complicadas. E quando a gente entra agora nessa outra parte, né, de inovações que aparentemente não tem muita regra, né, a gente vê a coisa crescendo de uma forma muito maluca, expandindo com muitas possibilidades. Só que agora a gente começa a entrar em algo que também é regulado, que é a parte de dados, que é a parte de como você... alguns atributos que você tem que fazem parte da sua identidade, né? Então, isso começa a gerar também outras discussões. Abre muito campo, mas abre muitas discussões também de questões legais que podem complicar o avanço de alguns lugares. Falando de ChatGPT, inclusive, na Itália foi proibido o ChatGPT, né, recentemente. E uma das razões disso tem a ver com a proteção dos dados que são imputados dentro da plataforma, né? E até a veracidade desses dados, Exato. né? E quando você recebe, porque na verdade, se você foram feitos vários testes, a ferramenta às vezes ela inventa informações. Eu ia falar exatamente isso, porque eu mesma, pesquisando sobre mim, eu coloquei, quem era Itza Pacheco, manda o currículo dela, alguma coisa assim, contou uma história nada a ver sobre mim. Então, se vocês forem pesquisar o meu nome lá, vai aparecer uma história que não é minha, mas fala que é formada em comunicação, jornalismo, assim, traz alguma coisa que tem a ver com comunicação, mas não sou eu. Exato. E aí eu falei, eu mesma sou a Letícia, isso tá errado, sabe? Sim. Fui brigando com a ferramenta ali. Mas ela tá aprendendo, mas é igual no meu caso, quando eu coloco meu nome, eles acertam algumas coisas, e como outras, um pouco do né? que você fala, o nome dos meus livros ele erra. Então, assim, fala que eu criei associações que de fato eu não criei, eu participei de outras. Ele inventa muita coisa, né? Então ele é meio, como diz assim, eu falo que o robozinho do ChatGPT ele é meio fanfiqueiro, né? Ele conta um pouco de fanfic, um pouco de contação e inventação de história, assim. Mas eu acho que o modelo também está se refinando. E não dá para a pessoa se basear em algumas pesquisas, somente quando ela tem dados históricos, através da ferramenta. Eu acho que tem um caso também, o pessoal perguntava como que morreu o Senna, Ayrton Senna. E aí ele contava uma história diferente. Tipo assim, é como se ele tivesse morrido de outra forma também, Nossa. Entendeu? Então isso é muito problemático. E eu tenho um exemplo de uma cliente minha que é professora em Abu Dhabi. Ela é uma líder, professora, faz um monte de coisas. E ela chegou semana passada bem estressada na nossa mentoria e falou: eu não aguento mais esses alunos usando o chat para responder as questões. Você acredita que teve uma... Assim, ela pede para os alunos apresentarem questões relacionadas a um texto específico, eles têm que responder as perguntas. E depois eles têm que apresentar isso. E uma das alunas simplesmente começou a apresentar algo que o chat tinha respondido. E não tinha nada a ver com o texto. Então, isso que ela ficou chocada, porque ela falou assim, eu tô formando pessoas que não têm a capacidade de pesquisar se essa informação é verídica ou não. Já é a segunda vez que isso acontece na sala dela. Sim, sim. É uma questão de análise crítica, né? E assim, não adianta. Toda vez que a gente tem uma nova
uma nova solução, uma inovação dentro do mercado, sempre tem vários questionamentos. Até viralizou até em função dessa discussão de usar ou não o ChatGPT em sala de aula e tudo mais. Retomou-se uma série de imagens que tinha na época de universidades e professores universitários contra a calculadora. Quando a calculadora pessoal ela começou a se popularizar. Que os alunos não podiam usar a calculadora, que isso era um absurdo e tal. A gente sabe que a calculadora facilita muito a nossa vida, né? Mas uma coisa importante, aprender matemática e ter um raciocínio lógico que a matemática te proporciona, o senso crítico, como ele reorganiza a forma do seu cérebro pensar é importante. Assim como você ter uma capacidade de escrever um texto ou de se comunicar, né? Por mais que a gente tenha ferramentas que no final do dia vão poder... Você fala... Não adianta nada eu chegar, gravar na plataforma como um sample, né? Uma amostra da minha voz e depois botar um texto que o ChatGPT vai criar e depois botar isso para ler, porque aquilo não sou eu. Você tá virando um robô, na verdade. Você tá transferindo os seus atributos para algo que é como se fosse várias componentes de um robô, que tem a tua voz e que tem uma forma de se expressar que parece com a sua, mas na hora do vamos ver, você mesmo não consegue desempenhar aquilo. Então, e esse é um grande problema. Com certeza, porque, como eu falei, assim, a gente existem várias discussões nesse sentido, e cada vez mais a gente vai aprofundar, como você falou, o aluno, a professora preocupada se o aluno tem senso crítico suficiente para usar uma ferramenta. Algumas skills a gente realmente tem que ter. Até porque qual vai ser o questionamento, e eu acho que esse é outro ponto que vai acabar acontecendo no futuro, é o ser humano tentar compreender por que ele existe ou por que ele precisa aprender alguma coisa se existe uma ferramenta que possa desempenhar isso, teoricamente muito melhor do que ele. Em alguns casos, não teoricamente, mas certamente melhor do que ele. Então, nós vamos ser conduzidos a uma série de discussões que, inclusive, podem chegar ao ponto de algo que até o próprio Elon Musk já fala há muito tempo, e outros especialistas também, futuristas, que é a renda básica universal. Você vai chegar a um ponto, né, e para quem viu já o filme All-E, né, onde você tem uma sociedade... Já fica a dica pro pessoal. Exato, o All-E, que é da Pixar, né, que tem ali robozinho, e mostra uma sociedade que acabou saindo da Terra, mora como se fosse num cruzeiro espacial que fica viajando porque a Terra ficou inabitada. E os robôs fazem tudo para as pessoas. As pessoas acabaram ficando obesas e elas nem movem para nada, que o robô falta colocar comida na boca dela. E você acaba tendo você desliga o seu centro crítico, você só está ali existindo. Então, existem casos onde as pessoas não vão ter trabalho de fato. E aí pensa-se no pagamento de uma renda básica universal, que é como se fosse um auxílio vitalício para as pessoas. E isso não é ficção científica, isso é tema de conversas sérias por sociólogos, por economistas e tudo mais. Então a gente tem que... eu sinto que, de uma forma ou de outra, acho que para fechar esse tema, muitas coisas o robô vai poder fazer no lugar da gente. Mas é imprescindível, até por uma questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de quem você é, das suas capacidades, aí eu vou entrar um pouco uma coisa mais filosófica, do que você está fazendo nesse planeta aqui, durante o tempo que você tem de existência, de você aperfeiçoar os seus talentos e minimamente poder desempenhá-los com qualidade, né? Com certeza. E eu vejo também que as pessoas... elas estão super animadas com tudo isso que está acontecendo, mas uma coisa que, por mais que tenha programa de voz, que tenha o chat que escreve lá por você, uma coisa que não dá para você substituir é a sua comunicação. Sim, sim. Porque... É uma identidade, é algo que você... É a forma como você tem de se expressar, né? E aí eu até lembro, porque até quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu tinha um problema também muito de hiperatividade, e minha mãe fala que demorou um tempo pra eu falar, tipo, uma criança que fui falar, sei lá, com 2 anos e alguma coisa. Eu era muito calado. Isso já é considerado um atraso de linguagem. Já é considerado um atraso de linguagem. E aí depois eu acabei superando tudo isso, né?
inclusive a forma como e a forma acho que a gente se conheceu no final do dia também, Uhum. foi num curso de comunicação, né, do Master Speakers lá do Robertinho Achique, nosso mentor. E Formação de formação de palestrantes, palestrantes, e foi interessante porque, assim, que é um pouquinho a mais, né, do que, assim, focado para palestras. Aí a gente pode entrar nesse tema que é bem legal também. boa, boa. E assim, eu era professor antes já, mas como o próprio Roberto Chianchic, nosso mentor, diz lá, que é uma coisa você dar aula, outra coisa você dar palestra, né? Que muitas vezes na aula você está, em alguns casos, até despejando conteúdo. Se você tentar fazer isso numa palestra, a palestra tem outros elementos emocionais que você tem que mexer e tudo mais. A gente pode até ter um robô no futuro que dê uma palestra, mas o conjunto de habilidades que a gente tem que dominar para isso. E uma coisa é você ver, o ser humano quer se inspirar em outros seres humanos, né? Você não vai querer se inspirar num robô perfeito que sabe fazer tudo, né? Se você tiver um robô Uhum. que tem a tua voz, tem tudo e tal, e sabe fazer até mais de forma mais desenvolta que você, ele tá inspirando quem? Ele tá muito bom em desenvolver uma tarefa, em entregar uma mensagem, uma mensagem sem alma, porque também a gente tem que entender isso, né? Qual que é o propósito de se inspirar? Ser humano as pessoas são inspiradas por outras pessoas. Acho que esse é o principal. É, Porque hoje, por exemplo, meu foco principal são os líderes. E os líderes me procuram primeiro para melhorar a voz, a comunicação, e depois eles descobrem que, na verdade, eles estão melhorando a forma como eles inspiram o time deles, inspiram a ter mais resultados. O robô não vai conseguir fazer isso. Então, exato. Ele pode ser um decorador de várias frases motivacionais e tudo mais, mas se o robô ele não consegue ser um exemplo vivo daquilo que está sendo pregado. Porque ele é um robô, ele não tem os dilemas existenciais que o ser humano tem. Ele não enfrenta os desafios diários. E a vida do robô, entre aspas, é perfeita, porque na verdade ele não tem essas. Ele é muito lógico, ele é totalmente. Ele é abstraído ali de sentimento, de alma e de coisas que são inerentes, que poderiam ser consideradas até falhas do ser humano, mas é por isso que a gente é humano, né? Então, eu e acho. essas falhas conectam. Exatamente. Elas conectam mais do que a perfeição, do que a coisa ensaiadinha, redondinha e excelente que o robô consegue passar. Por isso que eu digo, quando você está falando de comunicar uma notícia, coisas que no final do dia, e dependendo de como se comunica também, tá? Porque às vezes eu quero me conectar com a notícia de uma forma mais profunda e às vezes eu entendo que pelo menos isso pode mudar essa percepção no futuro, mas quando é uma pessoa conseguindo comunicar certas coisas, principalmente quando é olho no olho, eu tô vendo uma imagem da pessoa, faz mais sentido para mim. Agora, como diz aquele caso, né? Tá no carro, no podcast, e talvez se botar um robô para ler com a minha voz, uma mensagem, uma notícia, como a Siri podia estar falando uma notícia, como a Alexa poderia estar falando uma notícia, é uma coisa. Uhum. Mas tudo que leva inspiração de ser humano para ser humano, onde você quer pegar atributos e se identificar, se espelhar com as falhas e com as qualidades daquela outra pessoa e isso se conectar, é uma conexão de humano com humano mesmo. Então, E sabe que hoje eu treino as pessoas a mostrarem isso, essa vulnerabilidade. E até trazer essa história do Roberto também é uma forma de trazer isso pro pessoal. Eu falo muito que o Roberto hoje é meu mentorado, mas antes dele ser meu mentorado, eu fui mentorada dele. Então, eu aprendi muito com ele sobre as técnicas de dar as palestras e sobre a estrutura. A gente se conheceu lá, né, na formação de palestrantes, e hoje é uma honra ter o Roberto ali treinando comigo também a voz, a comunicação. E eu queria que você contasse para o pessoal, quando você começou a treinar ainda mais a comunicação, a forma como você fala, o que que mudou na sua vida? muitas portas se abrem, né, Lê? Assim, eu digo, até pelo histórico, olhando mais para trás, né? Uma criança que não falava direito, que quase não se comunicava, para um adolescente que também foi super tímido e me comunicava pouco e que morria de medo, às vezes, de ter que ir na frente para poder conversar. Com o tempo, tudo isso foi melhorando. Mas uma coisa é você sair desse estado de timidez, outra coisa é você, ok, me comunico para trabalho, para fins de trabalho, nada extraordinário, nada nível líder, e aí você no trabalho começa a assumir posições de líder e se força a fazer isso, mas é algo muito a contragosto, até chegar um ponto onde você fala, eu entrei num momento da minha carreira assim, eu quero fazer isso, eu quero, e cada vez eu estou nessa jornada de me tornar um melhor comunicador, porque isso faz toda a diferença.
às vezes, né, eu acho que eu até comentei outras vezes com você, particularmente, né, a gente vê pessoas que não têm eu via muito isso, pessoas que não tinham, às vezes, uma bagagem teórica de algumas coisas que eu tenho, que eu sei, mas ela sabia se comunicar melhor, isso levava a pessoa mais longe. E eu acho que quando você tem, e agora que eu não trabalho mais no meio corporativo, eu era do meio corporativo, saí para empreender e tal, e muito do que eu faço tem a ver com saber comunicar. Minha missão, de certa forma, é traduzir todas as complexidades do mercado financeiro, todas as inovações que chegam ao mercado financeiro, e ter inovações também que vão fora do mercado financeiro. A gente acabou de falar de ChatGPT, que acaba pegando várias áreas, Uhum. né? E traduzir isso para que ajudar as pessoas e empresas a melhor passarem por essas transições, entenderem, adaptarem, integrarem. Então, para fazer isso, a gente precisa ter uma capacidade boa de expressão, de fazer ser compreendido, entendido, né? Seja para escrever também, que é uma outra forma de comunicação, obviamente, escrita. Uhum. E aí eu lancei meus livros com esse objetivo. Estava mais frequente com o meu canal do YouTube, mas vou retomar agora também, porque eu entendo que existem pessoas de diferentes perfis, existem pessoas que preferem ler o meu artigo, existem várias pessoas que preferem assistir os meus vídeos, e cada vez mais tentar fazer vídeos que conectem as pessoas, que tornem aquele mundo, às vezes, muito complexo, mais simples, seja para pessoas ou para as empresas que também estão passando por todo esse momento de transformação causado pela tecnologia, né? Uhum. E você poderia contar para o pessoal um pouco mais de o que que você faz no seu trabalho? Qual que é a transformação que você leva? Legal. Além de palestras, né? Eu sou palestrante, tanto aqui no Brasil, lá fora também. Mês que vem eu vou estar fazendo uma série de palestras lá fora. Ah, eu tenho uma empresa de consultoria chamada Spiralen. A gente trabalha desde cursos em company. Minhas palestras também acabam saindo por lá. Consultoria para instituições financeiras em projetos de inovação, fazê-los entender melhor a inovação. A gente rodou já durante alguns anos os hackathons, né, que são maratonas de programação, onde você chama diferentes pessoas com diferentes perfis, empreendedores, programadores, para resolver um desafio que é colocado pela empresa. Então, eu trabalhava junto às empresas esses desafios, né? Ajudar também a conectar com startups fora do Brasil e no Brasil, dentro do segmento financeiro, que possam ajudar a alavancar os negócios de uma empresa. Então, esse é o escopo do que eu faço, mas cada vez mais eu vejo que meu trabalho se volta mais à comunicação, palestras e tudo mais, né? Que isso é uma Uhum. demanda que fica cada vez mais latente, né? Então, também essa parte de curadoria de conteúdos para eventos dentro das empresas é algo que eu tenho feito também com muita frequência, né? Isso é incrível, né? Você conseguir ir lá, em uma hora, dar uma palestra que você vê que todo mundo foi transformado. Exato, exato. Que abriram a mente, que acabou trazendo uma perspectiva diferente sobre aquilo que às vezes nem passava, porque é o que eu sempre digo, a gente fica às vezes tão absorto ali no nosso dia a dia profissional que a gente não consegue ver que tem várias mudanças acontecendo e que vão fatalmente nos atingir. E os ciclos de transformação eles estão cada vez mais curtos. Às vezes, você olhar algumas décadas para trás, às vezes demorava 10 anos para você ver uma mudança realmente perceptível na forma como você desempenha a sua tarefa. Às vezes tem pessoas que estão da mesma forma como trabalhavam por anos, com o mesmo documento de Word, e tem gente até que às vezes nem aderiu a você estar escrevendo num Google Docs, por exemplo, que é na nuvem, onde mais pessoas podem ver, você não precisa anexar no e-mail um arquivo e mandar. Então são várias coisas que aos poucos, antes demorava muito para mudar a forma como a gente trabalha, e hoje cada vez você tem uma ferramenta nova e você tem que entender que a dinâmica agora é desaprender e reaprender também. Muito do que você, acho que do que garante a sobrevivência profissional daqui por diante é você saber Uhum. jogar fora, às vezes, muito do que você, da forma como você está acostumado a fazer algo, e você absorver e reiniciar com outras formas. E nada é perdido. Você tem sua bagagem, mas a forma de fazer, existem novas formas mais eficientes que vão fazer você diminuir seu tempo para executar uma tarefa, performar ela com mais qualidade e coisas do gênero, né? Muito bacana tudo isso. E qual que seria um pitch, assim, da sua palestra? Assim, quem Ó, tá assistindo e que, assim, queria saber mais ou para que...
Então, tem vários A vieses, principal né? que mais te chamam. Não, eu falo muito sobre a inovação do mercado financeiro rumo à Web3, que é um novo momento da internet que a gente está vivenciando. A gente, durante um bom tempo, costumava ver, quando pega a evolução da internet, né? A gente tem o que a gente pode chamar de Web1, que é uma internet muito estática. Se você pegar lá no começo dos anos 90, era só um buscador, as páginas eram meio que como se fosse um catálogo de telefone gigante que você acessava. Aí a gente veio para uma transição que é a Web 2, que é um outro momento da internet, onde as pessoas elas se engajam mais, elas criam. Existem plataformas onde elas podem criar e monetizar, mas essas plataformas ainda são intermediárias de tudo isso. Seja um YouTube, que é do Google, você tem o próprio Facebook, o Instagram, eles são ferramentas, elas deixam que você tenha voz e que você possa monetizar, mas elas ainda são intermediárias. Nesse outro momento da internet, ela é descentralizada. Você tem mecanismos tecnológicos que desintermediam essa relação de um ente principal. E isso é possível a diferentes tecnologias que se somaram, dentre elas tecnologias presentes, por exemplo, nas criptomoedas, como, por exemplo, enfim, a própria inteligência artificial, o metaverso que está vindo aí. Então, é uma nova fronteira que a gente vê. Então, esse é um dos elementos que eu falo. Eu falo sobre várias ferramentas de pagamentos recentes. Quando o Pix estava novo, eu fiz uma série de palestras, inclusive para o Sebrae, cursos gravados para explicar os fundamentos de como funcionava, por exemplo. Então, é bem amplo, sabe? Mas o tema que eu mais tenho falado recentemente diz respeito a essa nova fronteira mesmo de transformação da internet. Para o mercado financeiro, basicamente, mas de uma forma ampla também. O que seria algo que o público leigo, assim, quem não tá querendo se aprofundar tanto, mas quer saber o básico sobre esses conteúdos, tem que saber. Só assim, não, isso você tem que saber. Se alguém te perguntar, você tem que ter isso na sua mente. Sim, eu acho que primeiro entender que o mercado financeiro ele mudou muito. Falando de mercado financeiro especificamente, né? A gente tinha poucas alternativas durante muito tempo, que eram muito providas por bancos. Aí a gente teve avanços tanto tecnológicos quanto de regulamentação que permitiu que surgissem novas entidades no mercado financeiro, que são as fintechs. Né? Então, você começou, por exemplo, a fazer negócio com o Nubank, com o Mercado Pago, que é um braço do Mercado Livre, PagSeguro. Então, o mercado abriu muito. Então, entender o conceito do que é uma fintech é uma coisa muito importante. Esse é um tema que eu abordo no meu primeiro livro, inclusive. O primeiro livro chamou o Fenômeno Fintech. Que é o que eu tenho. Não, acho que você tem o segundo livro. É o segundo? A Nova Lógica Financeira, que é um da capa azul. Tá. Mas o primeiro livro, ele falou... eu lancei ele no começo de 2020. E aí ele fala basicamente a história de como as fintechs surgiram, qual foi essa nova possibilidade aberta no mercado em termos de mais competição, porque a gente tem mais alternativas. E depois eu vim falar sobre nova lógica financeira, que é outro tema que eu acho importante, e que acaba afetando todo mundo, que é agora, além dos bancos e além das fintechs, que são os novos players, agora você tem uma nova lógica no mercado financeiro, que é enquanto você estava acostumado a ter suas necessidades financeiras resolvidas por instituições que carregavam um rótulo de prestador de serviço financeiro, hoje uma varejista, uma Magalu, pode oferecer um produto financeiro para você, uma Vivo. Então, várias empresas de vários setores deixaram essa linha que separava o mercado financeiro dos demais mais tênue. Né? Hoje até no WhatsApp você consegue transferir dinheiro via WhatsApp. Então, eu exploro essa outra faceta. E o terceiro livro que eu estou lançando... Eu já ia falar, esse terceiro eu não conheço ainda. Porque eu vou lançar ainda esse ano. Estou avançando aqui com a editora Gente, para poder finalizar. Ele vai falar desse novo mundo de possibilidades que vieram com as criptomoedas, trazem toda uma nova dinâmica de funcionamento para o mercado e que durante muito tempo o mercado financeiro tradicional rechaçou isso, falava que era coisa de bandido, era coisa de um lado negativo da internet, e hoje o mercado está se unificando. Ele entendeu, o mercado financeiro tradicional, que existem coisas interessantes aqui e que são irreversíveis na forma como ela vai alterar a dinâmica do mercado. E aí a gente tem mais uma revolução. Aí eu vou falar dessa terceira revolução nesse novo livro, né? Legal. Mas esse um pouco... Mas o que eu acho que é ponto zero de entender para quem da minha área é
que existem alternativas dentro do mercado financeiro tradicional e que é importante a gente conhecer até para a gente poder gastar menos ou investir melhor e coisas do gênero. Né? Depois eu vou colocar o link aqui para quem quiser Claro. conhecer os livros. Perfeito. E, Bruno, é muito legal ver toda a sua trajetória, principalmente puxando para a comunicação, porque eu sempre trago essa frase de quem não é visto não é lembrado. Essa frase todo mundo conhece, mas eu complemento. Mas quem não é ouvido também não é. Quanto é importante a gente se fazer ser ouvido, a gente colocar o nosso conhecimento, colocar de uma forma que comunique melhor tudo isso. E você veio dessa trajetória, então, de uma criança que teve um atraso de linguagem, timidez para falar em público, e aí resolveu investir nessa área, se comunicar melhor. E aí vieram as palestras, hoje você está fazendo tudo isso. O que você falaria para quem ainda tem um certo receio de investir na comunicação? Porque muita gente fala assim, Letícia, eu vejo que você trabalha às vezes com o Monja Coen, trabalha com tal pessoa, e eu não acredito que eu vou conseguir um dia estar num palco. Uhum. O que você falaria para essa pessoa que está assim? Sim, e você tá. Quando a pessoa pensa assim, ela ignora que a comunicação ela não acontece só no palco, ela acontece, inclusive, para você, seja no mundo corporativo, para conseguir ser entendido por outras pessoas, você conseguir comunicar aquele projeto interno. Então, até para quem é de pessoas que são de áreas muito técnicas, faz toda a diferença, porque em algum momento você vai ter que dar um pitch, e dar um pitch é basicamente conseguir exprimir aquele projeto que você está desenvolvendo, ou quem é você, ou se vender, desde uma entrevista de emprego, eu estou pensando que a pessoa não vai minimamente falar com você para poder entender se você é um profissional adequado ou não. Né? Se você consegue entender o que está sendo falado e se você consegue falar e ser compreendido, porque em algum momento da tarefa existe uma troca de informação. Uhum. Né? Então, melhora várias áreas da nossa vida. E aquela coisa, todo o resto que é muito mecanizado, as máquinas estão chegando aí para poder fazer. Então, saber se exprimir é o que de fato que eu entendo, e algo que talvez sirva para você, Lê, é o que vai separar a gente das máquinas, por mais que tenhamos todas essas ferramentas que facilitam, como eu falei, copiar a nossa voz e tudo mais, mas se você não é nem questão de se comunicar, se você não consegue gerar uma identificação na outra pessoa com suas falhas e com suas qualidades, fica difícil até você conseguir pedir algo, solicitar algo, liderar, dar um exemplo, porque tudo isso depende dessa série de variáveis que não é só falar perfeitamente, é saber transmitir essas emoções para engajar a pessoa, a te ajudar, a persuadir ela no bom sentido, a fazer com que as coisas aconteçam. Né? Uhum. Ou seja, quem está aqui nos ouvindo e pensa, isso não é para mim, investir na comunicação, não sei se eu posso melhorar, tenha certeza que você pode melhorar, todo mundo pode melhorar a comunicação. E o segundo ponto bem importante, que você entrou aqui, é o quanto isso te diferencia, não só dos demais, mas também das máquinas. Sim. Eu tenho gente hoje que me procura e fala, Letícia, eu quero aprender mais sobre essa comunicação persuasiva pelo tom de voz, pela forma como fala, porque eu vejo que é uma vantagem competitiva. Sim. E no final, quando você domina essa habilidade, você consegue até gerir melhor suas emoções também. Que eu acho que é fundamental, né? Tantas vezes a gente não é colocado em situações de estresse, onde a gente pode saber muito a respeito de uma coisa, a gente fica com cara de idiota na frente dos outros, porque você não consegue abrir a boca para falar. Então, você dominar essa faceta e treinar e exercitar isso, até chegar a um ponto em que essas situações que poderiam te pegar de surpresa, elas se tornam mais manejáveis. Isso é fundamental. Eu não consigo ver uma sociedade onde as pessoas vivem se esgueirando e não querendo se comunicar, evitando situações que sim dão uma descarga de adrenalina, mas nos fazem sentirmos vivos, né? E que faz com que a gente possa, que as pessoas possam admirar, possam nos admirar, possam se espelhar na gente, ou possam compreender, ou concordar, ou até discordar, mas minimamente entenderam. Então, se entenderam, elas vão poder ir para emitir uma opinião em relação a isso. Então, para mim, é um alicerce da vida em sociedade, né? Então, é muito importante ter isso
cada vez mais burilado, né? Assim como a gente faz tanta coisa de aperfeiçoamento, como a gente vai numa academia para se exercitar, para tentar cada vez melhor, ter um físico melhor, a gente também tem que se preocupar em colocar informações úteis para dentro, então ler, aprender e tal, mas também saber colocar para fora, que é se expressar. Com certeza, esse é um grande diferencial. E você comentou até o quanto isso é importante para, inclusive, entrevista de emprego. A gente está numa onda aí de demissões, que eu Sim, queria que você claro. comentasse mais, que tá todo mundo com medo. E eu tenho clientes tanto que se alavancaram nesse cenário, justamente porque se comunicavam bem e se tornaram pessoas ali muito importantes para a empresa, não, enfim, e são grandes líderes. E tem outras pessoas que, mesmo se comunicando bem, acabaram sendo demitidas por uma questão diária, mas que por se comunicar bem, agora está sendo mais fácil de falar com os headhunters, de ter uma entrevista, então fica mais fácil, né? Sim. Mas me conta sobre esse processo aí, tá todo mundo com Claro, medo claro, do que tá assim, acontecendo, dessas demissões em massa. o setor de tecnologia ele sofreu muito, ele tem sofrido muito. Uma questão econômica global, tá? Assim, sem entrar muito em detalhes, mas isso não é um privilégio de startup. A gente tem grandes empresas de tecnologia que também estão sofrendo, né? A Meta, né, que chamava Facebook, a Amazon, várias empresas. A única que está resistindo ainda é a Apple, mas também não é um caso um pouco diferente. Mas a gente está tendo esse momento. Muitas das startups que durante um momento de economia mais... que estavam num momento mais positivo da economia de uma forma geral, taxas de juros mais baixas e tudo mais, elas estavam conseguindo captar recursos mais facilmente, então estavam financiando o crescimento. E a dinâmica de uma startup é assim, você fica muito tempo sem dar lucro, você está focado em crescimento, né? E tem entidades, fundos financiando aquela startup para que ela continue crescendo, ganhando espaço e tal, para até chegar um momento no futuro onde ela vira a chave, já com a consolidação de um mercado, para ela começar a dar lucro. Né? Diferente de mecânicas do seu José da padaria, que se ele não der lucro todo mês, ele não tem um investidor externo que está ajudando o negócio dele a continuar crescendo, ele não consegue se alimentar. Pois bem, aí a gente teve essa secada agora em recursos, muitas startups elas vão queimando o recurso e elas têm uma ideia de quanto tempo ela consegue andar sem precisar de mais dinheiro de investidor, para depois ela já articular, bater na porta. Só que agora, quando está chegando esse momento de está acabando o recurso, os investidores já estão mais fechados, então tá mais difícil. E alguns também vão colocar dinheiro, mas vão avaliar a empresa num valor menor do que ela estava avaliada anteriormente, porque o capital está mais escasso. E aí, o que eles fazem? Começam a acontecer as demissões. Então, começam aí essas startups terem que enxugar duas coisas. Enxugar para fazer o dinheiro durar mais e a operação não colapsar, não quebrar, né? E ter também que começar a virar a chave para o mais cedo possível passar a dar lucro. Em algumas é praticamente impossível, porque elas estão numa fase de crescimento. É muito difícil virar essa chave. E aí a gente começa a ver muita gente sendo demitida. E aí muitas pessoas às vezes se comunicam bem, são boas, mas não é uma questão disso. É uma questão de que a área deixou de existir, enxugou e tudo mais. Mas se essa pessoa, primeiramente, ela é competente no que faz, e segundo, ela consegue se vender numa entrevista de emprego, não vai faltar emprego para essa pessoa. Ela sai daqui, outro lugar vai acabar contratando, seja uma grande instituição, por exemplo, na minha área financeira, várias startups têm demitido e vários bancos têm contratado, porque muitos desses bancos dão lucro todo ano, então tem um outro momento de vida do que uma startup que está dando preju para depois dar lucro. O banco já dá e consegue absorver essas pessoas. Então, estamos nesse momento, mas como você falou, quando você é competente, você consegue se expressar e consegue vender as qualidades que você tem, olhar no olho, explicar, conversar, isso te coloca à frente de muitos outros concorrentes, principalmente na hora onde você já foi triado e chegou naquele momento de olho no olho. E eu acho que teve alguns momentos da minha carreira que eu passei por isso também, onde Nos conte mais sobre isso. Sim, eu acho que foi quando eu quando eu entrei no mercado financeiro, que eu fui contratado no Unibanco. Tinham outros concorrentes, até gente engravatada, que já estava em outras instituições, e foi meu primeiro trabalho em banco. E por algum motivo eu acho que eu consegui me vender bem e consegui ter muita convicção naquilo que eu estava falando, sem gaguejar, sem nada. Então, assim, eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje em relação a me comunicar.
mas eu acho que a vontade de entrar no negócio era tão grande que eu estudei bastante o que potencialmente eu iria falar. E para as coisas que eu não tinha uma resposta, eu fui super claro, mas sim olhando no olho, e no final eu acabei sendo contratado. Então, assim, teve algum elemento ali que eu acho que não foi só técnico, porque era a minha primeira experiência, né, no mercado financeiro. Depois disso, eu passei por um treinamento, era como se fosse um processo de trainee do Unibanco, mas na área de Uhum. seguros. E tinha outros caras que trabalhavam em outros bancos, em agência em outros bancos, e certamente sabiam mais tecnicamente do que eu, do dia a dia do trabalho. E resolveram investir em mim, talvez por esses atributos intangíveis aí. Ou Que a gente chama de seja, soft skill, mas não tem nada de soft, né? É uma coisa. né, são as essenciais. Exato, exato, exato. Olha que interessante. Então, mesmo você tendo talvez um currículo menor, você se colocando de uma forma melhor conseguiu passar os concorrentes. Exato. Porque no final do dia, assim, eu tenho acompanhado um cliente meu que está entrevistando pessoas para ocupar uma vaga importante. E ele falou: às vezes o cara tem um currículo maravilhoso. Isso aconteceu essas semanas que ele trouxe para mim. Ele falou assim: o cara tinha um currículo ótimo. Ele já tinha vendido a empresa, ou seja, uma pessoa que já está num outro patamar. Só que ele falava de uma forma arrogante que Isso não ia ter também. a ver com a cultura da empresa. A gente não passou ele. A gente preferiu pegar um cara que tem um currículo menor, bem menor, só que tem aquela humildade, fala de uma forma onde a gente vê que ele sabe ouvir e a gente prefere ficar com ele. Tem o comportamental da comunicação, né? Uma comunicação cativante. Eu acho que nesse ponto você também, eu vejo do que a gente já conversou, né, off aqui, né, em vários momentos, né? De tentar mudar percepções, porque várias coisas do que a gente cria de personal branding nosso são sinais que a gente emite, né? E às vezes a gente nem sabe ou nem sente que está emitindo. Às vezes a gente até sabe e sente. Seja uma pessoa, um homem que sente que não, a voz não impõe, ou a mulher que acha que a sua voz impõe demais, né? Você já ouviu Agressiva. muito disso, né? E aí ter esse balizador, porque uma coisa é a imagem que a gente tem de nós mesmos, outras coisas é como a gente é percebido. E são vários sinais que emitimos e que acabam criando uma imagem na cabeça das pessoas. Desde a forma como a gente se veste, a forma como a gente se fala, como a gente fala, né? Como a gente exprime certas ideias, como nos colocamos em algumas situações, seja numa entrevista de emprego, a questão da arrogância que você falou, e ter talvez um olhar externo para poder ajudar a gente a avaliar isso faz bastante diferença também, né? E é isso que eu faço bastante com os meus mentorados. Às vezes eu tenho uma pessoa que se comunica de uma forma arrogante, só que ela justamente se comunica de uma forma arrogante porque ela quer mostrar segurança. Exato, e ela acha que tem personalidade ou segurança, a pessoa acaba colocando uma camada para justificar isso, né? Interessante. Né? E aí eu tenho que fazer todo esse processo de mostrar pra ela, olha como as pessoas estão te percebendo Uhum, e olha como você acha que você está sendo percebido. exato. Então, às vezes você acha que está sendo percebido, não, as pessoas me percebem aqui como uma pessoa segura, confiante, e as pessoas te acham arrogante e chato. Exato, exato. Então, ter essa percepção e trabalhar essa comunicação faz a diferença na sua vida, tanto no profissional quanto em casa. E eu lembro de quando a gente começou, né? Eu lembro do Bruno lá atrás, o quanto você deu um salto, assim. Igualmente, tá, Ale? Digo mesmo também do lado de quem vê de cá, né? E é legal quando a gente tem uma percepção de alguém de fora, né? E foi um pouco disso. Como a gente Sim. entrou junto na turma, eu tinha uma percepção, obviamente você é uma pessoa que trabalha com voz e tal, mas eu vi muito mais a tua evolução, menos até, diria até na comunicação, mas sim na profissional comunicadora, para ser franco, assim. Acho que Sim. você conseguiu agregar vários desses aprendizados para coisas que você talvez leve para a clínica ou você leve para mentorias e tudo mais. Do meu lado foi uma jornada mais interna mesmo, tá? Até que teve um momento, e isso foi emblemático lá, que a gente tinha uma apresentação para fazer um pitch e eu me ausentei, e aí quando eu voltei era online, e eu achava que estava na minha vez, e aí eu pulei meio que na hora para me apresentar e eu travei, e aí eu falei, puxa, realmente, mostra mais uma vez que eu tô precisando aprender muita coisa aqui. E esse foi um processo bem interessante, né? E aí é uma habilidade. Quando você controla, você tem um controle, é muito interessante. Assim, é igual você aprender a dirigir melhor, né? Você se guia melhor, você faz algumas coisas até num piloto automático.
sem aquela tensão, né? É igual dirigir, que eu acho, assim, acho que é o paralelo que eu faria. Muita coisa a gente faz, às vezes, meio que tendo que se policiar demais no começo, quando a gente está dirigindo e não tem segurança, confiança. Até você ter segurança, confiança, até chegar um momento onde um carro te fecha, você começa a ter uma resposta rápida para aquilo e tenta manter um esteio emocional. É meio que aprender a dirigir. Eu podia falar aprender a andar de bicicleta, mas eu acho dirigir mais complexo, tem mais a ver com a comunicação, né? Sim. E é muito legal ver isso. Amanhã eu tenho a minha imersão presencial. Ai, que demais. Os meus mentorados já estão ali morrendo de medo, porque eu falei, vocês vão pro palco, vão se apresentar, e alguns até ficaram doentes nesse caminho. Essa pessoa adoece. Nossa, igual quando eu era muito mais tímido fazendo isso na escola, por exemplo, o nível de tensão que acho que a gente acaba sentindo, no meu caso, para ter que fazer a apresentação, por exemplo, de um trabalho. E eu acabava pegando liderança de alguma forma, mas porque eu queria também trabalhar, e eu acho que a forma de relações interpessoais minhas eram boas, então as pessoas acabavam me colocando para ser a pessoa que apresentava, e para mim isso era um martírio no começo, assim, de quase que deixar doente no dia anterior. Mas a gente tem que vencer, eu acho que aquele medo que você precisa encarar, né? Existem medos e medos, eu acho que esse é um tipo de medo que quanto mais cedo a gente descobre e a gente encara e a gente resolve, torna a nossa vida muito mais fácil. E chega a ser triste quando eu vejo pessoas que talvez estão com seus 50, 60 anos e que ainda têm um medo um pavor quase totalmente irracional, porque pavor é irracional, sobre isso, né? E tenho certeza que tem estatísticas, eu não sei os números, assim, tem gente que prefere morrer do que subir num palco, né? Não, tinha uma estatística uma vez que falaram que mais de 90% das pessoas têm glossofobia, que é um pânico para falar em público. Exato. E que as pessoas preferem, assim, tem mais medo de morrer do que medo. E olha que eu tô falando de subir num super palco, porque isso deixa qualquer pessoa, tem uma descarga de adrenalina, mas eu tô falando de, às vezes, você, numa reunião da tua equipe, e você ter que, sei lá, 10 pessoas, você tem que levantar e se expor, e a pessoa também pode, pessoas que ficam muito tensas, ou 20 pessoas, enfim, quanto mais cedo você consegue resolver isso, mais eu acho que torna a sua vida mais fácil. Com toda certeza. Então, assim como eu vi o Bruno evoluindo, eu também evoluí. Acho que o pessoal aqui do podcast não conhece a minha história na comunicação, mas também vim dessa trajetória de ser muito tímida, de ter dificuldade em falar em público. Entrei na fonoaudiologia buscando trabalhar com essa questão da voz, do falar, do transmitir confiança, mas ainda tinha essa questão interna da segurança do falar em público. Então, todos os cursos de comunicação que vocês conhecem por aí, eu já passei também. Que demais. Porque por mais que eu seja mentora de comunicação, sempre estou em busca de o que está tendo por aí. O que tem mais para aprender e como que eu também me agrego a essas pessoas que têm a mesma missão. Sim. Né? Então, essa mesma missão de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E é interessante que a gente acaba enveredando para alguns caminhos, né? Assim, eu sei que você teve uma busca pelo aperfeiçoamento da sua comunicação que acabou se tornando uma profissão, né? No meu caso, eu era um cara super tímido até chegar o momento da faculdade eu ter banda, e eu ser vocalista da banda. E de ter momentos, por exemplo, de fundar uma empresa júnior e eu ser o primeiro presidente e fundador da empresa júnior dentro de uma faculdade. Então, mas isso tem a ver com minha personalidade de me querer me colocar na diversidade, de encarar aquela... Eu não querer deixar que o meu medo seja uma trava ou um empecilho, um freio de mão, para que eu consiga ir para o meu próximo estágio, né? Então, eu sempre encarei muito isso. Então, sempre quando eu vejo que eu tenho uma situação que é difícil, mas que eu consigo entender que ela pode trazer benefícios, eu encaro, assim, eu peito. Não sou imune a medos, mas eu tenho vários medos aí. Eu tenho morro de medo de altura, por exemplo. É uma coisa que eu tenho que tratar de alguma forma. Uhum. Mas eu vou de avião e tudo mais, mas não me chame para uma montanha-russa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem muito medo disso. Interessante saber disso, então. Bungee jump, tenho também pavor. Mas várias outras coisas, principalmente dentro da minha carreira, da minha profissão, eu encarei assim, e isso foi super determinante para virar minha chave, né? Eu vejo que esse é um grande diferencial. As pessoas que enfrentam, mas buscam ajuda para enfrentar esse medo, e quem enfrenta quebrando a cara, e quem não enfrenta. É verdade. Então, hoje mesmo, uma cliente minha que tá vindo para imersão amanhã, porque é presencial, tá vindo do Rio de Janeiro, ela mandou uma foto no avião, falou, Letícia,
esse final de semana eu tô indo encarar 2 medos. Um, andar de avião, que eu detesto, eu tô aqui morrendo de medo. E outra, que eu sei que eu vou ter que subir no palco e você vai ficar lá me avaliando. Olha só. Outro medo. E quanta coisa a gente não perde, né? E por às vezes não encarar alguns medos. Eu ainda tenho esse medo que eu falo de montanha-russa e de bungee jump, essas coisas. Um dia pretendo encarar esse medo aí, porque muitas vezes a gente perde. Teve uma vez que eu fui pra Orlando com minha esposa e ela ia nos brinquedos e eu não ia, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente sabe o quanto a gente perde por ter alguns medos, né? E até a questão de palco e tudo mais, assim. Até no tempo que eu tive vocalista de uma banda na faculdade, da minha banda lá, foi uma super experiência também. Se eu não tivesse passado a faculdade sem ter vivido isso, teria sido problemático, entendeu? Mas assim, cada vez que tudo que é bom tá do outro lado do medo, né? A gente também tem que... Essa frase é boa. A gente tem que encarar, porque isso é um problema que ele não tá lá fora, ele tá dentro de você. Porque o medo, ele te trava internamente. Então, é um mecanismo de defesa, mas você tem que entender quando é que ele tá sendo um mecanismo de estar te impedindo de passar pro próximo estágio da sua vida. E eu vou te dar uma dica, então, da montanha-russa. Por Eu favor. também morri de medo de montanha-russa. É. E aí eu fui não foi na Disney, foi num parque da Europa. Europa Park, sei lá, eu não lembro qual que era mesmo. E aí o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz para falar em público. Então, quais são as técnicas? O que eu preciso saber? Então, eu vi, essa montanha-russa chega a quantos quilômetros por hora, sei lá o quê, quantas pessoas já morreram aqui. Então, primeiro eu peguei as informações, eu vi como funcionava. Sim. Sentei no carrinho, respirei. A respiração diafragmática nos ajuda a trazer o córtex pré-frontal, que é o lado racional e não emocional. Sim. Sorri pra fingir que tava gostando ali da situação. E fui, mas eu fui, parecia que minha alma saiu do corpo. Olha só. Então, numa primeira vez não foi bom. Vou te Sim. contar que, assim... E quando acabou, eu tava com a boca assim, ó. Travada. Eu não conseguia fechar a boca. Sabe que, olha o que aconteceu. Como eu deixei a montanha-russa por último, eu fui quando já tinham... Sabe quando tá 5 minutos pra fechar o parque? Sim. Aí eu saí correndo muito naquela coisa de... Eu não posso sair daqui sem ter vencido esse medo. Então, eu entrei. Aí fecharam a fila, ou seja, o carrinho que foi a gente lá na montanha-russa foi o último. Olha só. E aí, quando acabou, todo mundo começou a gritar bis, 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 bis. E eu lá, assim, não conseguia nem falar. Tava assim... E aí ele foi de novo. Aí eu falei, caramba, segunda vez. Só que como eu já sabia todo o percurso, eu já sabia o que ia acontecer, eu me permiti curtir. Aí eu falei, gente, até que é legal esse negócio. É um pouco como eu tinha com avião, assim, eu tinha medo e tal, mas quando você começa a se munir de argumentos mais racionais e entender que tem todo, que é, como dizer, mais fácil um elevador cair do que um avião, e aí você começa porque tudo que tá, acho que eu tenho medo de coisas que tiram o controle e eu não tô no controle, talvez tenha um pouco isso, assim, o montanha-russa você tá se entregando a algo que você não tem controle nenhum. E num avião também tem alguém pilotando o avião, né? Não é você. Talvez quando você entende um pouco mais dos mecanismos e tal, pelo menos no meu caso, me dá mais segurança também. E talvez funcione também para a montanha russa, quem sabe. A gente vai ver. Vai ver na próxima. Então agora, eu tô esperando sua foto na montanha-russa. Fica esse desafio aí. Vai 2 vezes seguidas, que esse foi o meu... E aí que a gente já te tira totalmente ali o medo no fórceps, né? E era uma montanha-russa de madeira ainda, aquela que faz aquele barulho que te dá aquele frio na espinha. Sim, sei qual é. Eu já fui de cidade pequena, né? Pequenininha. E eu acho que eu corri mais risco nela do que na grande, que eu não fui ainda. Mas enfim. Pois é. Então, ó, vou pedir pro pessoal depois comentar aqui. O que você tem medo hoje? É de montanha-russa? É de falar em público? Saiba que dá pra vencer esse medo com técnica, com conhecimento. E eu queria que a gente fizesse um compilado aqui das principais ideias do podcast. Então, acho que a primeira é... Pessoal, não se preocupem sobre essa parte de a tecnologia vai nos vencer. Na verdade, ela está nos ajudando, né? O que mais que a gente pode trazer de pontos principais para a gente encaminhar para o fim aqui? Não, e eu entendo que tem o elemento do autodesenvolvimento também, né? Independente, eu acho que a grande preocupação que eu teria para as próximas gerações seria em relação a pessoa entregar o seu senso crítico para a máquina. Pura e completamente numa relação onde você... enquanto você tem o seu senso crítico, você entende as coisas, você sabe como fazer uma coisa, você consegue avaliar a qualidade de um texto, você consegue avaliar se tem erro no texto,
por exemplo, falando principalmente chat GPT aqui. Então, continuamente a gente seguir desenvolvendo as nossas capacidades, é isso que acho que dá razão para nossa existência. Tá? Então, esse elemento. E a gente sempre pode melhorar. E a gente sempre tem que estar buscando melhorar. Que é o grande elemento quando a gente vê, somente doutrinas como estoicismo e tal, assim, tem sempre muito essa questão do ser humano. O que eu posso fazer para que até o final do meu dia eu tenha, da minha vida, eu tenha orgulho daquilo que eu vivi, daquilo que eu fiz, os medos que eu superei, os medos que eu enfrentei, os aprendizados que eu absorvi, que eu repassei, e para repassar eu preciso me comunicar também. Então, dar esse significado. Eu acho que tudo que vai além, quando a gente fala de inteligência artificial e tudo mais, tem a ver com significado, e tem a ver com algo muito humano, muito específico, que eu entendo que ainda, ou talvez nunca, mas nunca digo nunca, a máquina não replica. Então, e para você conseguir obter significado, fazer essa jornada íntima, pessoal, de desenvolvimento e de entender como eu consigo sempre inspirar outras pessoas através das coisas que eu sei, que eu gosto de fazer. Isso para mim é o que dá graça ao que a gente chama de vida, existência e tudo mais. Né? Então, com certeza. E evitar o medo nessas situações, né? De coisas que estão impedindo a gente de fazer isso. Eu acho que o que me preocupa é quando as pessoas começarem a delegar tudo que elas têm medo para as máquinas, né? Quando elas puderem fazer. Mas, como eu te falei, uma audiência, quando a gente fala de comunicação, uma audiência não engaja engaja com a outra quando a gente consegue identificar elementos humanos com as falhas e qualidades que a pessoa tem, né? Então, que não deixemos de ser humanos, né? de sermos humanos durante toda essa trajetória. Com certeza. Então, pessoal, aprendam a inspirar as pessoas. Isso a máquina não vai conseguir tirar de você. Exato. Isso eu digo. Se comuniquem cada vez melhor. E procurem saber mais também sobre a trajetória do Bruno. Sou fã, veio no mercado corporativo, empreende, é um super mente comunicativa, como eu digo aqui. Estou muito feliz de ter aceito o convite. Pessoal, mensagem final que eu queria deixar para vocês é minha frase de sempre. Quem não é visto não é lembrado, quem não é ouvido também não é. Se comunique cada vez melhor. E eu desejo uma ótima... Aqui é podcast, vai ficar para sempre, né? Um ótimo finzinho de dia, resto de dia para você. Um ótimo dia para você, independente do dia que você esteja aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Um grande abraço.